Adriane, um balanço que consta no site do TSE a partir da prestação de contas parcial de 25 mil candidatos em todo o Brasil mostra que a receita destinada às campanhas em todos os níveis no país inteiro já soma 10 bilhões de reais. E aí, Adriane, essa é a soma bruta de tudo o que já foi destinado em valores para as campanhas até aqui. Você consegue visualizar aí 10 bilhões, é isso mesmo, a gente não está falando milhões de reais, é B de bola, 10 bilhões de reais. Eu tenho até dificuldade de ler esse número, André. É, exatamente. São tantos números. Eu me números. assustei quando eu vi, porque eu estava consultando o site do TSE, como faço regularmente, e fui em busca de números e dados e tal, e cheguei a esse valor e me assustei. Eu fiquei repetindo o dado ali para ver se eu estava falando corretamente mesmo, mas são 10 bilhões de reais em receitas destinadas às campanhas até aqui. Desse valor aí, 10 bilhões, 9 bilhões já está comprometido, ou seja, as campanhas já contrataram e já estão pagando ou vão pagar, se comprometeram a pagar o valor de 9 bilhões de reais. E o que é esse volume de recursos aí? Como é que a gente chega a esse dado? Você me perguntou essa semana, inclusive, sobre a prestação de contas dos candidatos, Adriane. A questão é que os candidatos tinham até ontem que prestar contas do volume de recursos que receberam entre 16 de agosto a 8 de setembro. E aí, parte desses candidatos, 85% deles, ou seja, 25 mil ao todo, prestaram contas ao TSE. E aí a estatística do TSE somou e viu que é esse valor, 10 bilhões de reais em volume de recursos destinados às campanhas. E aí você pode se questionar em casa, como assim 10 bilhões de reais, se a gente de vez em quando aqui cita o fundo eleitoral, que é de 5 bilhões, e aí dá a entender de que esse é o teto, o volume de recursos a ser gasto nas campanhas no Brasil inteiro. Mas não é, porque os candidatos têm, além do fundo eleitoral, eles podem contar nas campanhas com as doações de pessoas físicas, recursos próprios, o que é raríssimo, e aí vem o pulo do gato, que é o fundo partidário, que é pouco comentado, pouco dito, mas é um recurso destinado aos partidos pelo TSE mensalmente, é como se fosse um duodécimo. E aí esses partidos podem fazer uso desses recursos na campanha eleitoral. É por isso que a gente chega a esse volume de recursos, tanto no Brasil inteiro quanto no Amazonas, que a gente vai já falar. Oi. Inclusive, naquele gráfico que você mostrou ainda há pouco para a gente, dos 10 bilhões, está descrito lá, né? 10 bilhões, aqui esse número da direita, agora, obrigado, colocaram na tela aqui para a gente. 10 bilhões 183 mil são de recursos públicos contra 494 183 milhões. Milhões, 10 bi... 183 mil. É porque é muito né? bi, eu não estou acostumado com o número assim, Adriane. E aí, de um lado, 10 bi, do outro lado, 494 milhões, que são de recursos privados, e a gente vê como é que está essa balança aí, ou seja, a fonte financiadora da eleição são os cofres públicos, né? O fundo eleitoral e o fundo partidário. E aí, vale um registro. O que é o fundo partidário? É um recurso legal criado por lei destinado aos partidos, dividido aí de acordo com as cadeiras que eles têm na Câmara Federal, e é um recurso público e aí proveniente também de multas eleitorais e até doações diretas aos partidos. E para que ele serve? Serve para custear o pagamento de aluguel, água, luz, telefone, passagens aéreas, até passagens de pessoas que não fazem parte dos partidos, e o salário de pessoas ligadas aos partidos de funcionários. E aí uma curiosidade, o ex-presidente Lula, por exemplo, é funcionário do PT, ganha um salário mensal aí de aproximadamente 22 mil reais. Esse valor é pago com o fundo partidário. Ciro Gomes, do PDT, também é um funcionário do partido e ganha em torno de 21 mil reais por mês. O Roberto Jefferson, do PTB, ele presta serviços ao partido, por isso também recebe um volume de recursos. E aí o fundo partidário é quase sem fundo mesmo, assim, o que ele pode prestar de serviço para as legendas. Por quê? Porque pode pagar empresa de marketing, pode pagar empresa de advocacia, pode pagar fotógrafo, por exemplo, o fotógrafo do ex-presidente Lula, Ricardo Stuckert, é pago com fundo partidário. O João Santana, que era o marqueteiro do PT e agora é marqueteiro do PDT, por longa data foi pago até aqui com o fundo partidário do PDT, e aí vai. É um volume de recursos enorme,
de despesas, essas que podem ser para suprir demandas e necessidades das legendas partidárias e também ser usado para a campanha eleitoral. E para mim isso compromete o processo democrático de direito, porque é uma forma de quem já está no poder permanecer no poder. Porque alguém que está se lançando candidato hoje, sem recursos, ainda que esteja afiliado a um partido político, os investimentos do partido vão ser em quem já está no poder, em quem, em tese, tem mais condições, viabilidade de ser reeleito. Então, ajuda quem está lá ficar lá. Tanto que a gente vê vários políticos que são políticos de carreira, que chegaram e se perpetuaram e ficam ali até não querer mais. Porque tem recursos que não partem do próprio bolso, não tem que fazer uma poupança do salário que se recebe, porque tem garantias de que o próprio setor público vai financiar as suas campanhas eleitorais e fazer com que o nome dele seja falado de novo, que o nome dele chegue até os confins, vai fazer com que eles se desloquem também, porque são todos recursos pagos pelo dinheiro público, né? Ou de fundo eleitoral, ou de alguma outra verba destinada a isso. E não é ilegal, é imoral, extremamente imoral, mas ilegal não é. E quem que aprova isso? As próprias pessoas que se beneficiam. Adriane, segundo a estatística do TSE, 95% desses 10 bilhões que a gente citou aí, os recursos destinados até aqui para as campanhas, é de recurso público, né? Só o restinho ali final, modo de falar, 500 milhões de reais aproximadamente, são de recursos privados, ou de doações, ou de recursos próprios. E aí você citou aí a questão dos partidos, a gente entende um pouquinho e a gente tem essa função aqui um pouco de esclarecer alguns assuntos para você compreender o porquê, muitas vezes, das disputas para ser um líder de partido, um presidente de partido, comandar uma legenda, porque circula dinheiro em torno dos partidos, é muito dinheiro. E eleição, pelo que se pode ver, é um negócio. E eu não estou falando no mau sentido, não. É porque circula muito dinheiro, né? Você tem várias contratações de empresas de publicidade, contratações gráficas, com contratações de escritórios. Então, circula muito dinheiro em torno de uma eleição e você vai podendo compreender a partir daí, a partir desses valores que a gente expõe para você, o porquê, muitas vezes, algumas pessoas apenas se lançam como candidatos, e aí eu não estou levantando suspeita absolutamente sobre qualquer candidato. Eu só estou dizendo que, como os recursos não são próprios, é muito fácil. Trabalhar simples, com o dinheiro dos outros, né? Trabalhar com dinheiro que não é seu, para você disputar uma campanha eleitoral. Mas, como bem disse a Adriane, é legal, não estamos questionando aqui a legalidade, é aprovado em lei, e aí esse volume de recursos está aí disponível para as campanhas. E é fundamental trazer essa informação para a população. Afinal de contas, está claro, posto como a política profissional se estabelece no nosso país. Alguém que recebe por mês 21, 22 mil reais, a pessoa não precisa trabalhar para sobreviver, como qualquer outro cidadão precisaria sobreviver para manter a família. E aqueles que têm trabalho e que entram na política não entram com essa vantagem aí de estar absolutamente disponível para fazer isso, porque estão sendo financiados com dinheiro público por meio do partido. Essa, inclusive, não é apenas a justificativa para tantas brigas pela comando dos partidos, viu, André? Pode ser também a justificativa para a existência de tantos partidos no nosso país e o motivo pelo qual no país se briga tanto por esse tipo de liderança. Emanuel, um dado também, nessa fase da campanha, em 2018, esse volume de recurso era 50% menor. Ou seja, como tudo aumentou no Brasil, não é? Nada mais justo do que esse volume aumentar também para as campanhas. Então, nesse ano, na eleição 2022, esse volume de recursos que a gente está citando aqui, nessa fase da campanha, é 50% superior se comparado à última eleição. Mas o piso dos enfermeiros, esse parece que não vai aumentar, né? Vai falir o Brasil. Daria para pagar com esse volume de recursos do fundo partidário, mas essa é outra história. É outra história, né? É outra história. E esse recurso não é apenas destinado aos candidatos à presidência ou Parlamento Federal, a todos os demais. Aqui no Amazonas, por exemplo, 100 milhões de reais é o valor total de receitas para a campanha dos candidatos à eleição. E como você já disse, Adriane, os líderes de partidos vão destinando esses recursos
para aquelas campanhas que eles apostam, não é? Então, até aqui, desses 10 bilhões que a gente citou, destinado às campanhas, arrecadado pelas campanhas, mais de 100 milhões foi arrecadado aí pelas campanhas no Amazonas como um todo, né? E os líderes partidários acabam destinando esse volume de recurso para aqueles candidatos que eles acreditam ou investem, não é? Eles decidem investir, que eles acreditam que vão lograr êxito na eleição. É o caso, por exemplo, do PSD, que destinou mais de 3 milhões de reais para a campanha de Marcelo Ramos. Marcelo Ramos é a grande aposta do PSD, ponto, né? E essa é uma decisão do líder do partido. Aliás, na campanha ao Senado, Omar Aziz tem uma das campanhas mais ricas, com maior arrecadação, mais de 3 milhões de reais. É o volume de recurso um pouco superior a muitos candidatos ao governo. Mas aí eu queria trazer alguns dados aqui sobre as campanhas a deputado federal, né? Tem campanhas realmente que têm um volume de recurso muito grande. É o caso de Silas Câmara, que tem já arrecadado 2 milhões e meio de reais para gastar na sua campanha à reeleição. Depois vem aí Adair Filho, né, que disputa a Câmara Federal com 1 milhão e 700 mil e Átila Lins com 1 milhão e 600 mil. São os candidatos à Câmara Federal com o maior volume de recurso nessa eleição 2022. Átila é um desses que está na lista de profissionais da política, né? Já com vários mandatos consecutivos. Adair Filho tem uma influência muito grande, principalmente na região ali de Coari, dos municípios vizinhos, levando em consideração que a irmã dele, a Maiara, foi a deputada mais votada no último pleito, votada para o parlamento estadual. Ele foi o prefeito do município, cassado por conta de uma continuidade de governo de familiares de primeiro grau. E agora se lança candidato com esse volume todo de repasse e já com essa influência toda, é provável, inclusive, que consiga ocupar uma dessas 8 vagas, porque lá nessa região ou 8 ou 80, ou ama ou odeia, e pelos resultados das urnas recentes e anteriores, tem mais 80 do que 8 por lá. É verdade, Adriane, e eu esqueci aqui de citar a arrecadação dos candidatos ao governo do Estado, né? O que me vem à memória aqui é que Eduardo Braga lidera essas arrecadações com quase 7 milhões de reais até aqui. Depois vem Wilson Lima com aproximadamente 5 milhões e Amazonino Mendes com pouco mais de 2 milhões até esse momento da campanha. Então, Amazonino Mendes tem menos recurso que Silas Câmara para deputado federal, é isso, André? Ele tem um recurso, é verdade, é isso mesmo. O Silas Câmara tem 2 milhões e meio, Amazonino está competindo em volume de recursos com o Silas Câmara. Eu queria fazer um registro antes de a gente encerrar, porque ontem eu disse na nossa conversa aqui, em algum momento, que Simão Peixoto foi um prefeito eleito em 2020. Na verdade, ele foi reeleito em 2020. E, óbvio, em 2018 estava no cargo. 2018 é o ano que inicia a cisânia dele com Roberto Cidade, não é? E é exatamente por isso que a Alessandra Campelo disse na sessão de terça-feira que ali na eleição de 2018 teria tido uma aeronave atacada com ovos e pedras, a mando supostamente de apoiadores do prefeito Simão Peixoto. Está feito o registro. Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.